taxa de juros, valor do salário mínimo, valor do câmbio, essas notícias de economia que não conseguem atrair a maioria dos leitores sempre aparecem como percentuais de aumento ou de baixa. O crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que é o índice que dá a dimensão, a quantidade do que se produz no país, é normalmente citado para se demonstrar avanço do país, crescimento do país. Dizem que deixamos de ser subdesenvolvidos e agora somos país em desenvolvimento, a sexta ou sétima economia do mundo. Mas no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, chegamos em 84º lugar. Isso mesmo, mais de 80 países estão melhores que o Brasil. Será então que crescimento econômico e desenvolvimento são a mesma coisa? Essa é a dúvida sugerida para debate pela Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, porque em nosso programa são as organizações filiadas à SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que sugerem os assuntos. Por essa razão, está aqui o antropólogo Antônio Carlos de Souza Lima, diretor regional da ABA, autor da ideia de programa. Ele é professor do Museu Nacional da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conosco também o professor Werner Bayer, economista norte-americano, professor da Universidade de Illinois desde 1974 e também consultor do Banco Mundial e do Ministério de Planejamento brasileiro, e autor do livro A Economia Brasileira, Crescimento e Desenvolvimento. Roberto Saturnino Braga é muito mais conhecido como político do Rio de Janeiro, pois foi vereador, prefeito, deputado federal e senador por 3 mandatos. Engenheiro com formação em desenvolvimento econômico, ele preside o Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. Carlos Weiner é economista e sociólogo com doutorado em Desenvolvimento Econômico e Social, professor titular do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ. Coordena o Laboratório de Pesquisa Estado, Trabalho, Território e Natureza. Bem, como aqui a gente busca deixar que o espectador consiga entender tudo que a gente fala, eu vou pedir já um auxílio para o Antônio Carlos. Como é que a gente definiria, assim, rapidamente, o que é um antropólogo? Um antropólogo é um pesquisador, né, um cientista social, que estuda, a partir do ponto de vista dos próprios pesquisados, ele parte da visão, por exemplo, que um povo indígena tem sobre si próprio, que uma comunidade quilombola tem de si mesma, ou que, por exemplo, os habitantes de uma favela no estado do Rio de Janeiro, ou, por exemplo, a elite econômica da cidade, tem da sua própria vida, do seu modo de existência, para, a partir desse ponto de vista, criar uma elaboração sobre a vida social. Para a gente entrar no tema que você sugeriu lá como diretor da ABA, qual seria a distinção? Por que não é exatamente desenvolvimento um crescimento? Olha, eu acho que essa é uma indagação para nós todos, né? Na verdade, a ideia de sugerir o tema é porque, se a antropologia tem tido um compromisso ético com as populações com que tem trabalhado, em momentos de crescimento econômico, que são normalmente tidos como momentos de expansão mais ampla do Estado, da economia, que são, portanto, chamados momentos de desenvolvimento, nesses momentos, essas populações têm sido drasticamente afetadas, em especial em seus direitos territoriais, já que a ideia de desenvolvimento tem vindo acompanhada no cenário brasileiro de mega empreendimentos com grandes impactos. Como se fosse a questão da favela, que normalmente é removida por uma grande obra, coisas do gênero. Por exemplo. Isso, tá. Professor Werner, o senhor falou em crescimento e desenvolvimento brasileiro. O que é que distingue isso do resto do mundo? Por que a sua preocupação com o Brasil? Não, para mim, crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra. Se você tem uma sociedade onde o PIB está crescendo, mas está mal distribuído, você não tem desenvolvimento. Me parece que até pouco tempo atrás, esse foi um dos problemas principais do Brasil. Crescimento, mas com uma participação de uma minoria. Minoria, temos absoluto muito grande, digamos 20% da população, mas uma grande parte da população, 80%, ainda não participaram até pouco tempo atrás. Isso está mudando um pouco agora.
Certo. Saturnino, o Celso Furtado falava um pouco isso já, né? Quando falava da dependência do crescimento regional para o crescimento do mundo, que nós só faríamos bem para a elite. Sabe, Celso Furtado foi realmente um pensador, né? Muito mais do que um economista, ele foi um pensador, ele tinha essa preocupação de alargar o conceito de desenvolvimento que estava muito ligado ao econômico, né? A própria expressão desenvolvimento econômico, que é uma criação do pós-guerra, porque antes se falava em progresso. Depois da guerra começou-se a falar em desenvolvimento, mas desenvolvimento econômico. Mas o Celso foi abrindo os horizontes e mostrando que havia outras dimensões. A dimensão social, a dimensão cultural, ele insistiu muito na dimensão cultural e, ultimamente, ele vinha também insistindo na dimensão política do desenvolvimento, porque o desenvolvimento engloba tudo isso, o social, o cultural, o político e o ambiental agora também, né? Então, Tá aí, esse conceito se alargou muito. Né? Pegando até isso, Wagner, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento de justiça social, desenvolvimento... Precisa de tanto adjetivo? Como é que é isso? Eu acho que não, porque a minha visão é um pouco diferente, talvez, dos colegas que me antecederam. Eu diria que o desenvolvimento é uma forma de existência histórica de uma determinada sociedade, que é a sociedade capitalista. Outras sociedades, ao longo da história humana, não tinham esta forma de existência. E que forma de existência é essa? É uma forma de existência que se mantém se transformando. Essa é a forma de existência histórica da sociedade capitalista e isso está associado à lógica que faz movimentar a sociedade capitalista, que é a competição entre capitais privados à busca do lucro máximo. Isso engendra uma dinâmica de transformação permanente que um economista importante do século XIX, um pensador que era o Marx, levou à ideia de que tudo que é sólido se desmancha no ar na sociedade moderna, porque o capitalismo tem como lógica fundamental justamente a destruição das formas pretéritas, mesmo aquelas que ele mesmo criou. Ele destrói aquilo que ele mesmo criou para criar coisas novas. Então, qualquer qualificativo sobre desenvolvimento, acho que, meu ver, devia começar com a ideia de que nós estamos falando de desenvolvimento capitalista, uma forma particular de existência da história. Bem, aí vamos para o Antônio Carlos. Do ponto de vista da minoria, dentro do capitalismo, como é que poderia haver desenvolvimento? Bem, pois é, essa é uma das grandes questões, né? Se a gente for pensar que desenvolvimento é uma forma de existência da sociedade capitalista, né? Mais ou menos a sua formulação, até certo ponto essas formas são contraditórias, né? O que exatamente é a motivação da aba, né? Já que pouco a pouco o que a gente viu acontecer, né, com a expansão europeia do século XIX para o século XX, né, com ultrapassagem ultrapassagem relativa do colonialismo, etc. e tal, é que nesse grande processo essas populações diferenciadas, que foram se tornando diferenciadas, eram populações majoritárias do continente americano, né, elas foram pouco a pouco sendo acantonadas, reduzidas nos seus territórios, nos seus direitos, nas suas possibilidades de existência. Então, eu acho que a gente vive uma grande contradição, né, entre aquilo que se chama capitalismo e desenvolvimento, né, e a existência de sociedades diferenciadas. A gente tem procurado, e aí eu creio que essa dimensão dita política do desenvolvimento é essencial, pensar mitigando essa questão dos impactos do desenvolvimento, reconhecendo direitos diferenciados. Bem, eu vou dar aqui um cortezinho antes da gente ir para o intervalo para sanar duas dúvidas que eu tenho aqui, quase de ordem pessoal. Professor Werner, eu sou americano, né? Quando a gente fala em capitalismo, sempre lembra também imperialismo norte-americano. Por que a sua preocupação com a economia brasileira ao ponto de se dedicar tão profundamente no estudo? Não, eu sempre achei interessante de saber por que uma certa parte do mundo se desenvolveu mais rapidamente do que outros. Em outras palavras, você pode criticar muito os Estados Unidos, mas crescemos do ponto de vista de material
físico, mas do outro lado também uma sociedade que evoluiu, onde há uma certa possibilidade de gente de uma origem humilde de melhorar seu status na vida. Então, o que me interessou é por que uma sociedade como a brasileira, com um grande território, uma sociedade que também foi fundada parcialmente através de uma grande migração de imigrantes, por que durou tanto tempo para essa sociedade de desenvolver um modelo onde também há o crescimento com a participação, o aumento da participação das massas. Então, isso para mim foi um desafio de entender o porquê. O senhor trata nele de tanto a tanto, no caso? Bom, eu tenho várias edições. Não, eu digo inicialmente, a coisa interessante foi a decisão do Brasil, do governo brasileiro, de promover a industrialização, de diversificar a economia brasileira. Então, houve uma grande controvérsia se é possível, se é possível através de uma proteção do mercado, de artificialmente começar o processo de industrialização. Naturalmente, muitos produtos foram produzidos de maneira muito ineficiente, mas eu pessoalmente acho que a coisa interessante foi, apesar disso, apesar da ineficiência do crescimento, houve uma mudança muito importante no conteúdo da sociedade brasileira através da industrialização. Bem, nós vamos tratar disso no próximo break, né? Depois do break, depois do intervalo, no próximo bloco do programa, inclusive com a relação aí desse desenvolvimento com o mundo, né? A gente é capaz de fazer esse crescimento diferenciado e sozinho. Um instantinho só que a gente volta já já.